Nesta aula, abordaremos transformações de vetores normais. Vetores normais representam variações locais em superfícies. Eles são necessários para avaliar modelos de iluminação, sendo, portanto, cruciais para a aplicação de shading em uma imagem. Assim, considere, por exemplo, o modelo de iluminação local aqui representado. Por caracterizarem, então, a variação local na superfície, eles indicam a direção em que um raio incidente com um ângulo θi com respeito ao normal será refletido. E isso permite, então, estabelecer a relação entre o raio refletido e a direção de visualização, a direção de observação, permitindo, por exemplo, o cálculo do shading, da iluminação e do shading em cada ponto da superfície considerada. Notem que, dado que os modelos geométricos são transformados, por exemplo, por matrizes como a Model View Matrix, naturalmente precisaremos também aplicar uma transformação aos vetores normais que devem acompanhar essas superfícies. Uma pergunta natural é: como devem ser tais vetores normais transformados? Assim, seja M uma matriz que realiza o mapeamento de vértices de um modelo do sistema de coordenadas do objeto para o sistema de coordenadas do universo ou para o sistema de coordenadas da câmera. Seja V um vértice sobre a superfície S transformada por M. E seja ainda P um plano tangente a S em V. Aqui temos, então, a superfície S, o vértice V e o plano P tangente a S em V. Este plano P tem normal dada pelo vetor N. Visto que V está contido em P, temos então que o produto escalar PV é igual a zero, onde, neste caso, temos o plano P representado por um vetor linha, caracterizado então pelas componentes A, B, C e D, e V como vetor coluna representado em coordenadas homogêneas Vx, Vy, Vz, 1. Notem então que temos a observação aqui desta equação do plano. Sejam ainda V1 e V2 dois pontos quaisquer sobre o plano P. Por se tratarem de pontos sobre o plano, as seguintes relações são válidas, ou seja, podemos avaliar as coordenadas de V1 e V2 na equação do plano, obtendo então o valor igual a zero. Subtraindo-se a equação 2 da equação 1, obtemos a seguinte relação. E, observando que V1 menos V2 representa, então, um vetor arbitrário sobre o plano P, concluímos que o vetor definido por A, B e C é perpendicular a qualquer vetor no plano P e, portanto, deve corresponder à normal do plano. Essa observação é extremamente importante porque, se descobrirmos como transformar um plano P, naturalmente saberemos como transformar suas normais. Para obtermos a expressão necessária para a transformação do vetor normal associado a um vértice V, considere novamente a seguinte construção. Temos uma superfície S, que contém um vértice V, temos ainda um plano P tangente a S em V e cuja normal do plano é dada pelo vetor N. Notem que, portanto, N também é o vetor normal ao vértice V. Sabemos que, por estar contido no plano P, temos a expressão PV, P.V, igual a zero. Lembrem-se que P é um vetor linha, V é um vetor coluna. Nós podemos reescrever essa expressão incluindo aqui uma matriz identidade que, portanto, não altera o valor dessa expressão. Temos, portanto, o vetor linha vezes a matriz identidade vezes o vetor coluna. Lembrando ainda que estamos interessados em transformar o vértice V por uma matriz M, podemos reescrever a matriz identidade como produto de M inversa vezes M.
Podemos agora agrupar estes termos, reescrevendo a expressão como P vezes M inversa vezes M vezes V. Isso sugere o seguinte, que ao transformarmos o vértice V por uma matriz M, precisaríamos então transformar o plano P pela matriz M inversa para que esta relação continue válida, ou seja, para que o vértice transformado continue pertencendo então ao plano P assim transformado. Logo, nós concluímos que se uma superfície S é transformada por uma matriz M, os planos tangentes a S e as suas normais devem ser transformadas pela matriz inversa. Como no nosso pipeline nós representamos vetores normais por meio de vetores colunas, nós vamos então precisar calcular a transposta de M inversa, portanto, assim representando o vetor que representa normal como um vetor coluna, né? Então, precisamos fazer a transposição dos dois elementos e aí, então, temos a seguinte representação. Acabamos de ver que para um vértice V transformado por uma matriz M, sua normal deve ser transformada pela inversa da transposta da mesma matriz. E dado que matrizes são criaturas bastante caprichosas, por exemplo, né, produto de matrizes não é comutativo, é conveniente nesse momento verificarmos a seguinte propriedade, que a transposta da inversa de uma matriz é igual à inversa da transposta da mesma matriz. Portanto, seja M uma matriz inversível, e lembro a vocês que tanto a matriz de modelagem quanto a Model View são transformações inversíveis. Então, nós podemos escrever o seguinte produto, M transposta vezes a inversa de M transposta é igual à identidade. Podemos ainda multiplicar os dois lados da equação por M inversa transposta, ou a transposta da inversa. Podemos, então, obter essa expressão, e lembrando ainda que a transposta de um produto de matrizes é igual ao produto das transpostas em ordem reversa, aqui, observando essa expressão acima, nós podemos agora reescrever este produto como sendo M vezes M inversa transposta vezes a inversa de M transposta igual à transposta de M inversa. E como temos aqui o produto de uma matriz e a sua inversa, isso é igual à identidade, né? A transposta continua sendo igual à identidade, e aí concluímos que a inversa da transposta é igual à transposta da inversa. Isso é uma propriedade que é interessante, porque assim, se fizermos uma ou outra coisa, os dois resultados serão igualmente corretos para a transformação das normais. Agora que já sabemos que precisamos transformar o vetor normal associado a um vértice V, este transformado por uma matriz M, e a sua normal, portanto, sendo transformada pela transposta da inversa, vamos tentar ganhar alguma intuição geométrica sobre por que isso é necessário. Considere novamente a construção em que temos a superfície S, o plano tangente P e a normal N. Se aplicarmos para esse exemplo 2D uma escala não uniforme, na qual a dimensão x é esticada e a dimensão y é comprimida, notem que se aplicarmos o mesmo tipo de transformação às componentes do vetor normal, nós estaríamos fazendo com que o vetor acabasse tendo uma componente maior na dimensão x e uma componente menor na dimensão y, e, portanto, naturalmente se afastando da condição de normal
para a superfície naquele ponto. Notem que ao fazermos essa escala não uniforme, nós acabamos tornando a superfície aqui nessa região mais plana e, portanto, fazendo com que o vetor normal tenha agora uma componente, uma direção mais próxima da direção vertical. Portanto, tem um encurtamento da sua componente x e, ao contrário, uma maior contribuição da componente y. E o que justifica, então, a transformação inversa aplicada à normal, intuitivamente. Vamos agora, então, fazer alguma manipulação algébrica para ganharmos mais convicção sobre a necessidade da aplicação da transformação inversa e o que aconteceria caso utilizássemos não a transformação inversa, mas a própria transformação M. Vamos considerar o caso, novamente, da matriz M aqui, digamos, representando a Model View Matrix. Nós vamos representar M, então, como sendo produto da View Matrix pela World Matrix ou a Model Matrix. Então, ela é representada como uma matriz 4x4, que corresponde, então, a uma transformação afim, como já vimos em aulas anteriores. Nós podemos reescrever essa matriz como produto, então, de uma matriz que tem uma submatriz 3x3 aqui caracterizada, vezes, então, uma matriz de translação. Se fizermos a multiplicação desses dois elementos, obteremos uma matriz justamente com essas características, né, aqui mostradas acima. Bom, apenas reproduzimos o produto anterior e podemos prosseguir agora fazendo a seguinte representação. Temos aqui a componente, a matriz de translação, e vamos agora extrair ou representar essa matriz aqui à esquerda como, então, produto de uma matriz de escala por uma outra matriz. Notem que, ao multiplicarmos essas componentes, essas duas matrizes aqui, obtemos exatamente o resultado acima, porque a matriz de escala estará, então, cancelando os denominadores aqui na matriz intermediária. Então, vamos lá. Vamos agora reproduzindo a matriz anterior, o produto anterior, agora de uma maneira mais compacta, utilizando apenas os símbolos A, B, C, D, E, F, G, H e I, então, para simplificar a nossa notação. Notem que aqui nós podemos representar M como sendo o produto de uma matriz de escala, aqui uma matriz de rotação, e uma matriz de translação, caracterizando, portanto, a nossa Model View Matrix. Neste caso, a matriz inversa será dada, então, pelas inversas do produto, então, das matrizes na ordem reversa. Lembrando ainda que uma matriz de rotação é uma matriz ortogonal e, portanto, a sua inversa é igual à sua transposta. Nós podemos agora reescrever a matriz inversa como sendo o produto aqui dado pela inversa da matriz de translação, simplesmente mudamos o sinal da componente translacional. Nós temos agora a transposta da matriz de rotação e nós temos agora a inversa da matriz de escala, ou seja, 1 sobre Sx mais 1 sobre Sy e 1 sobre Sz. Apenas reproduzimos a equação anterior aqui para, então, multiplicarmos todas as componentes, todas as matrizes, obtendo, então, a seguinte representação para a matriz inversa de M. Notem que nós estamos interessados na sua transposta e, portanto, podemos calcular a transposição, chegando, então, a este resultado. Por sua vez, a matriz M original, que era representada por uma matriz de escala, uma matriz de rotação e uma matriz de translação, nós podemos também multiplicar todos os componentes,
chegando então a esta representação. Comparando-a com a matriz, a transposta da matriz inversa, nós fazemos então a observação de que existe alguma semelhança entre esses elementos. Aqui nós temos a primeira linha ABC escalada por SX, enquanto na matriz, a transposta da inversa, nós temos ABC escalado por 1 sobre SX. A segunda linha escalados por SY, aqui escalados por 1 sobre SY, e de modo semelhante, escalados por SZ e aqui escalados por 1 sobre SZ. Temos alguns outros componentes nessa matriz, mas lembrando que o vetor normal tem as seguintes componentes, nx, ny, nz, 0, o produto desta matriz por esse vetor normal, então, faria com que esses elementos aqui não tivessem ação nenhuma, e por sua vez, neste outro caso também temos apenas as componentes, as 3 primeiras componentes, e descartaremos o elemento aqui, o produto da última linha pelo vetor normal, né? Notem que nós estamos interessados apenas nessa submatriz 3×3, em ambos os casos. E observamos que, se nós tivermos uma escala uniforme, ou seja, se Sx for igual a Sy for igual a Sz, o que nós teremos aqui é uma transformação do vetor normal que manterá a direção e terá apenas, se compararmos o produto m vezes n ou m inversa transposta vezes n, o vetor manterá a direção, ou seja, nos dois casos terá a mesma direção e a diferença estará apenas na escala do vetor transformado. Portanto, nós concluímos que a importância de se fazer a transformação pela transposta da inversa está restrita ao caso de termos uma escala não uniforme. Se o valor da escala for uniforme, a transformação por ambas as matrizes, naturalmente considerando o fato de uma renormalização desse vetor transformado, produziria o mesmo resultado. Mas, como nós não temos como prever se as transformações a serem aplicadas aos vértices incluem ou não escala não uniforme, então nós temos que utilizar sempre a transformação pela transposta da inversa, com isso garantindo que as nossas transformações de normais sempre produzirão o resultado correto. Em resumo, nessa aula nós abordamos a transformação de vetores normais, indicamos que os vetores normais representam variações locais na superfície e, portanto, eles são necessários para a avaliação dos modelos de iluminação e fundamentais, então, para a aplicação de shading em nossas imagens. Nós vimos que os vetores normais, eles precisam ser transformados pela inversa da transposta, da transformação que foi aplicada aos vértices do modelo. Vimos ainda que, se as transformações aplicadas não envolverem escalas não uniformes, nós poderíamos obter um resultado correto também aplicando apenas a própria transformação. Mas como não é possível garantir que não haja escalas não uniformes e, portanto, para permitir que durante as nossas aplicações em computação gráfica escalas possam ser aplicadas livremente, sejam elas uniformes ou não uniformes, nós precisamos então sempre aplicar transformações de normais utilizando a inversa da transposta da transformação aplicada aos vértices do modelo.